ouvintes do nosso querido O Que Eu Faço. Tá começando mais um episódio deste podcast que te ensina a cuidar muito bem do seu dinheiro. Eu sou Luciana Barreto e, como sempre, estou acompanhada do grande Fernando Nakagawa. Oi, Naka. Oi, Lu. Oi, ouvintes. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante para os investidores de plantão. Para você que está nos ouvindo, desde a penúltima semana de abril, as empresas listadas na Bolsa estão divulgando os balanços do primeiro trimestre de 2021. É o resultado da empresa. E por que esses balanços são tão importantes para quem investe, Lu? Naka, resumidamente, é através desses balanços que os investidores conseguem entender se a empresa onde eles estão colocando dinheiro vai bem das pernas ou não. O que eu quero dizer com isso? Lá tem um bocado de informações financeiras, administrativas e patrimoniais que dão um panorama daquela empresa nos últimos 3 meses. Muito bem, dona Luciana, se resumiu bem. Mas não basta ter essas informações na mão e não saber analisar. É por isso que nesse episódio a gente vai ensinar para vocês como ler os balanços e entender aqueles numerinhos, se eles são bons ou nem tanto. Quem vai nos ajudar nessa missão é o Ricardo Peretti, estrategista de renda variável da Santander Corretora para o Brasil e para a América Latina. Ricardo é um habitué aqui do podcast. Seja bem-vindo, Ricardo. Olá, Fernando. Olá, Luciano. Prazer de novo estar aqui com vocês. Ricardo, já tem pelo menos 2 semanas que esses balanços trimestrais estão sendo divulgados. Com base no que já saiu e em outras estimativas do Santander, o que o investidor deve esperar dos balanços do primeiro trimestre? Olha, Luciana, apesar de resultados ainda muito desiguais entre os setores, mais uma vez a gente espera que as empresas da nossa cobertura apresentem números operacionais bastante satisfatórios nesse primeiro TRI, em linha até com a recuperação que foi verificada no trimestre anterior, que foi o quarto TRI de 2020. A gente projeta um crescimento de receita consolidada, crescendo 36% no ano contra ano, versus um crescimento de 24% que foi verificado no quarto TRI do ano passado. Então, significa dizer que a receita ela acelera o crescimento em relação ao quarto TRI. A gente também espera um crescimento do EBITDA de 68% no ano contra ano e um crescimento do lucro líquido de 52% no ano contra ano. Todas essas taxas de crescimento acelerando em relação à performance do quarto TRI. E quem contribui mais para esses resultados bastante satisfatórios, bastante robustos, são o que a gente chama aqui de cíclicos globais. São normalmente os produtores e exportadores de commodities, em especial a empresa Vale. A Vale, por ser uma grande produtora e exportadora de minério de ferro, ela acaba tendo um peso significativo dentro também desse balanço consolidado. Eles que vão contribuir de forma mais robusta para essa temporada de resultados. Quando a gente exclui os tais cíclicos globais, a gente ainda espera um resultado bastante decente para essa temporada do primeiro TRI, mas com um crescimento um pouco mais ameno. Por exemplo, o EBITDA ele deve crescer 16% no ano contra ano quando nós excluímos da conta os cíclicos globais, versus o crescimento de 68% que eu citei anteriormente, também considerando os cíclicos globais. Além de tudo isso, a gente também espera que a taxa de difusão entre as empresas e os setores melhore. O que eu quero dizer com isso? Mais companhias de mais setores vão divulgar resultados melhores. A gente calcula que 80% das empresas da nossa cobertura vão apresentar um crescimento de EBITDA no ano contra ano neste primeiro TRI de 2021, sendo que este número foi de 70% no quarto TRI do ano passado. Ou seja, a difusão ela melhora também entre o nosso universo de cobertura. Ainda em termos de difusão, a gente espera que o EBITDA, que é essa métrica que o mercado acompanha bastante, ele cresça anualmente em 15 dos 16 setores que a gente analisa, sendo que em 12 setores o EBITDA vai ter um crescimento de duplo dígito em relação ao ano anterior. Tudo isso que eu falei em bases anuais. Quando a gente olha em bases trimestrais, a gente espera que o resultado do primeiro TRI ele seja um pouco mais fraco em relação ao do quarto TRI. A gente está calculando aqui uma queda do EBITDA de 8% trimestralmente e uma queda do lucro líquido de 7% também TRI contra TRI. Acho que em grande parte aqui, dado o agravamento da pandemia ao longo do primeiro TRI
de 2021. É sempre complicado você comparar o primeiro TRI de um ano com o quarto TRI do ano anterior, porque existe uma série ali de eventos sazonais, mas o fato é de que a gente deve ter uma pequena desaceleração no TRI contra TRI, porém quando a gente faz análise anual, que é o que de fato interessa, o resultado ele deve ser bastante satisfatório. É por isso que a gente acredita que a temporada de resultados do primeiro TRI, ela mais uma vez vai jogar a favor da performance das ações em bolsa de valores. Ricardo, com essa persistência da pandemia, afeta os resultados das empresas? Naka, a gente acredita que a segunda forte onda de contaminação do coronavírus, que exigiu lockdowns mais severos aí por todo o país, principalmente a partir de março, vão levar sim a uma desaceleração dos resultados corporativos em alguns segmentos. Então, por exemplo, o comércio, principalmente as varejistas que dependem mais das lojas físicas abertas, vão voltar a sofrer. Os shopping centers, o setor de turismo, o setor de educação, todos estes setores tendem a desacelerar novamente em relação ao quarto TRI. Porém, quando a gente olha numa análise anual, dá para dizer sim que neste primeiro TRI de 2021 as companhias elas estão mais bem preparadas do que no primeiro TRI de 2020, né? Eu acredito que no ano passado a pandemia pegou as empresas de surpresa, muitas companhias sem sistema ou com outros canais de vendas para conseguir suportar esses efeitos, né, do forte distanciamento social que a gente viu a partir de março de 2020. E já neste ano, por mais que a pandemia ainda não tenha arrefecido, a gente vê as empresas muito mais bem preparadas para lidar com essa situação. Então foi esse preparo que, na nossa opinião, permitiu as empresas em bolsa apresentarem, em média, melhores resultados numa análise anual. Quais setores devem apresentar bons resultados no primeiro trimestre? Os principais destaques positivos no trimestre, na nossa opinião, vão vir primeiro do setor de commodities, como eu já mencionei, então incluindo aqui os subsetores de mineração, siderurgia, papel e celulose, todos com bons resultados trimestrais. A gente também destaca as instituições financeiras não bancárias, que é o caso, por exemplo, da ação da Bolsa, da própria B3, que deve divulgar bons resultados, e também o setor de saúde, tá? Além de nós falarmos, né, de setores de uma forma geral, no nosso relatório que a gente publicou, comentando um pouco mais sobre as expectativas da temporada de resultados do primeiro TRI, a gente também destaca algumas empresas em específico. É o caso, por exemplo, da JBS, representando o lado aqui de frigoríficos, deve divulgar um bom resultado. A gente tem uma expectativa do EBITDA crescer 32% no ano contra ano. Uma outra empresa, a Magazine Luiza, representando aqui as varejistas, também deve ter um bom resultado trimestral, mais uma vez puxado pelas vendas no comércio eletrônico. A gente calcula um crescimento da receita anual de 44%. Outras empresas também devem ser destaques nos seus respectivos setores. Por exemplo, Fleury e Redditor, a gente espera bons resultados na parte de saúde. BR Distribuidora, do lado de distribuição de combustíveis, e a CPFL Energia e a Ômega Geração, do lado aqui do setor de energia elétrica, também devem divulgar bons resultados. E vale mencionar também aquelas empresas que já divulgaram os resultados, dado que a temporada de resultados ela já começou, mas de toda forma foram resultados positivos, também estavam nas nossas prévias e por isso vale a menção. É o caso, por exemplo, da Braskem e da Gerdau, duas empresas que divulgaram bons resultados representando as empresas de commodities. É o caso também da Localiza, um exemplo aqui dentro do segmento de locadoras de veículos, e por fim a TOTUS, também com bons resultados representando o segmento de tecnologia na bolsa. E quais setores devem ter impactos negativos nesse período? Do lado negativo, a gente espera que os setores de propriedades imobiliárias, e quando eu falo isso eu quero dizer principalmente as operadoras de shoppings, devem divulgar resultados ainda impactados por conta da pandemia. As companhias aéreas, né, por conta das restrições dos voos pelo país, também devem ter resultados fracos mais uma vez. E algumas empresas relacionadas ao setor automotivo, nesse caso aqui, várias montadoras
montadoras, né, que operam aqui no Brasil têm encontrado dificuldade de cumprir seus pedidos devido aqui à escassez de suprimento. Então, quanto menor a produção de veículos novos no país, maior o impacto também para essas empresas que dependem do setor automotivo aquecido. Assim como a gente comentou alguns casos específicos do lado positivo, também nesse nosso relatório a gente destaca algumas empresas do lado negativo que tendem a divulgar resultados mais fracos. É o caso, por exemplo, da M. Dias Branco, né, a fabricante ali de bolachas e massas, deve divulgar uma queda do EBITDA de 48% no ano contra ano, então a gente espera um resultado mais fraco. E também no lado de telefonia, a Oi deve divulgar resultados fracos mais uma vez. Vale ressaltar que o resultado em si para a Oi, ele não tende a ser muito catalisador, porque a empresa já está num processo de reestruturação operacional, mas de qualquer forma, quando a gente olha especificamente os números do primeiro TRI, a gente espera mais uma vez números fracos para a Oi. Ricardo, com essas estimativas em mãos, o que o investidor deve fazer nos dois cenários? Deve vender ações de setores que foram bem e comprar as que foram mal? A resposta para essa pergunta ela depende muito do momento que você está efetuando a compra ou a venda. Se a empresa ela não divulgou o seu resultado trimestral e você acredita que aquele resultado será bom, então é aconselhável que você compre aquela ação antes do resultado. Caso o investidor esteja correto e a companhia divulgue sim um bom número trimestral, provavelmente a ação vai subir. E o contrário também é verdade. Se você acha que o resultado não será tão bom, é aconselhável que você não esteja comprado naquela ação daquela companhia. Caso de fato venha um resultado fraco, provavelmente a ação vai cair. Porém, aqui tem um detalhe importante. Normalmente o que define se o resultado foi bom ou não são as expectativas dos investidores e não necessariamente a qualidade dos números, né? Muitas vezes as companhias divulgam bons resultados, mas como os investidores estavam esperando um pouco mais, a expectativa em relação àquele resultado já estava alta, a gente vê a ação caindo após a divulgação do resultado. E muitas vezes é o contrário. A companhia ela divulga um resultado fraco, mas como as expectativas já estavam tão baixas, os investidores estavam até esperando coisa pior, a ação até acaba subindo no dia seguinte. Então esse detalhe ele é importante. Agora, tentando responder a sua pergunta, vamos supor que todas as empresas já divulgaram os seus números trimestrais e que tudo aquilo já seja de conhecimento dos investidores. Na minha opinião, eu aconselho sempre dar preferência a comprar aquelas empresas que divulgaram bons números pela última vez. É claro que para responder de uma forma mais completa, né, essa pergunta, a gente tem que olhar o preço da ação, o valuation daquela companhia para dizer se a ação da empresa A está melhor do que a empresa B, por exemplo. Porém, de uma forma geral, sempre dê preferências para aquelas empresas que estão com um bom momento operacional, porque provavelmente elas vão continuar indo bem por mais tempo. É claro que se você comprar uma ação que caiu por conta de um resultado ruim, isso também pode dar certo, mas isso exige alguma recuperação da empresa à frente. Caso aquele momento operacional não melhore, caso a empresa continue reportando resultados fracos, dificilmente a ação vai se recuperar de forma significativa. Então, é o que eu costumo dizer, na dúvida, compre as ações com os melhores resultados trimestrais. Muito bem, Ricardo. Obrigado pela sua participação. Espero que você venha aqui nos ajudar mais vezes no podcast. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Luciano. Obrigado, Naca. Um abraço para vocês dois. Muito obrigada aos ouvintes que ficaram com a gente até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, Lu. Tchau, pessoal.